Bom, então, aí o vídeo, né, falando sobre a estequiometria. Noções de estequiometria. Segundo ano, ensino médio. Professora Marcia Conceição. Massa atômica Maranhão é aquela massa constante na tabela periódica. Na maioria das vezes não é um número inteiro. Massa molecular, MM, indica a massa de uma molécula. É obtida pela soma das atômicas de todos os elementos que constituem a molécula. Água H2O. Massa do H igual 1,0x2 igual 2,0. Massa do igual 16x, 1 igual 16,0. MM 18,01. Ácido pirofosfórico H4P2O7. Massa do H igual 1x4 igual 4. Massa do P igual 31x2 igual 62. Massa do igual 16x7 igual 112. MM igual 178O. Ferrocianeto de bismuto B4, FeCN 6,3. Massa do B igual 209x4 igual 836. Massa do Fe igual 56x3 igual 168. Massa do C igual 12x18 igual 216. Massa do N igual 14x18 igual 252. MM igual 1472 U. Massa fórmula FM. Para substâncias que não são moleculares, utilizamos o termo massa fórmula. É o mesmo método do MM. Cloreto de sódio naco. Massa do Na igual 23,0x, 1 igual 23,0. Massa do Cl igual 35,5x, 1 igual 35,5. MM igual 58,5U. Mol. A palavra mol quer dizer quantidade e foi introduzida na química por Linus Pauling em 1896. Sabemos que seu valor é aproximadamente igual a 60200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 mol é a quantidade de matéria de um sistema. Contém tantas entidades elementares quantos átomos existem em 0,02 kg de carbono 12. M igual a M. MM. Pode-se calcular mol utilizando essa fórmula. M igual ao número de mols. M igual a massa em gramas. MM igual a massa molecular. Massa molar. M é massa em gramas de um mol de substância, ou elemento, íon, etc. Cálcio K. Massa atômica igual a 40 U. Massa molar igual a 40 gramas mol. Dióxido de carbono Q2. Massa molecular igual a 44 O. Massa molar igual a 44 gramas mol. Quantos mols correspondem a 88 gramas de dióxido de carbono Q2? M igual a M barra M igual a 88, M igual a 2 mols. 44. O número de Avogadro e conceito de mol 6,02x 1023. Um mol conhecido com a constante de Avogadro. Pode-se calcular a quantidade de entidades presentes em um mol de substância. Calcula quantos átomos temos em 60 gramas de cálcio. K igual a 40 U. M igual a 1 mol igual a 40 gramas igual a 6,02x 1023 átomos. 40 gramas 6,02x 1023 átomos. 60 gramas x átomos. X igual a 60x 6,02x 1023x igual a 9,03x 1023 átomos. 40. Quantas moléculas existem em 88 gramas de dióxido de carbono Q2? Quantas moléculas existem em 88 gramas de dióxido de carbono Q2? MM igual a 44O. Um mol igual a 44 gramas igual a 6,02x 1023 moléculas. 44 gramas 6,02x 1023 moléculas. 88 gramas x moléculas.
x igual a 88x 6,02 ponto 1023x igual a 12,04 1023, 44 moléculas. Qual é a massa correspondente a 5 mols de alumínio? M igual a 27U. M igual a M5 igual a M. M 27. M igual a 5x 27. M igual a 135 gramas. Exercícios, calcule o número de mols. N contidos. 1 em 20 gramas de bromo. 2 em 80 gramas de hidróxido de sódio, NO. 3 em 45 gramas de água, H2O. 4 em 56 gramas de nitrogênio, N2. Bom, pessoal, veja só, é interessante, né, quando ela fala aí inicialmente, oi, Giovana, tudo bem, Giovana? Um cheiro, saudade aí do tio Kleber. Dá um tchauzinho, Giovana, aí pra gente. Cheiro para você. Galera, veja só, é interessante quando no vídeo, né, coloca pra gente, né, ela mostra diretamente aí uma forma mais específica, né, principalmente quando nos coloca a fórmula molecular, né? Nós já vimos que essa questão, quando ela fala da massa molecular, ela vai estar atribuindo esse composto, a fórmula, né, dentro de um cálculo estequiométrico mais simples, que é a gente poder descrever quantos átomos estão compondo aquela solução, aquela fórmula, aquela substância. E é interessante, né, que essa massa molecular, né, é determinada a partir lá da massa atômica. A gente precisa ter o cuidado, porque quando ele fala de massa e quando ele fala massa atômica, são grandezas semelhantes, mas não são iguais, né? Um exemplo, quando ele colocou lá a questão do cálcio, né? Ela colocou lá cálcio 40 unidades, e colocou cálcio, e colocou 40 gramas por mol, né? Então, é interessante a gente poder observar que existe uma diferença aqui. Por quê? Quando ele coloca 40 unidades, nós vamos estar retratando, né, a massa atômica. Então, nós temos uma unidade, né, daquele átomo. Mas quando estamos atribuindo 40 gramas por mol, então significa dizer que a cada 1 mol daquela substância, daquele elemento, nós vamos ter 40 gramas. Ou seja, vamos ter 40 unidades. Tá certo? E aí ela faz a simbologia, né, de que 1 mol vai ser, então, de acordo com a nossa constante de Avogadro, né, 6 vezes 10 a 23. Que aí pode descrever átomos, moléculas, íons, né, que é onde o cálculo estequiométrico ele vai praticamente ser desenvolvido, né, associando, né, essa característica que é descrever as combinações entre um e o outro elemento associado. Outro ponto importante que nós vamos poder analisar dentro desse cálculo é quando ele diz, né, quando ela fala que a quantidade de mol, ou seja, o número de mol, que nós vimos já na fórmula, né, N igual a M sobre M, né, em que essa fórmula, o número de mol, está atribuída à quantidade de matéria, né? Então, aquilo que está sendo formado da matéria. E é exatamente essa constante que passa a descrever uma formação contida pelo número de moléculas, né? Então, daí, esse número de moléculas ser contido, está sendo falado aí da quantidade mínima, né, que vai existir diretamente aí de um componente, né, presente em uma substância, em uma solução. Tá? Vamos ver aqui. Agora, esse vídeo rapidinho também, falando, né, na professora Joana, ela fala sobre as características de como se identificar e como resolver os cálculos a partir dos usos estequiométricos.
Eu não sei vocês, mas eu tô cansado desses gurus fake, da venda de curso online, webinars grátis, essa típica porcaria. Estequiometria. Professora Joana de Pauli. Reação química. Equações químicas. Uma transformação química é denominada reação química e é descrita por uma equação química. P4S mais CCl2G4PCl3N. Produtos. Reagentes. Conservação da massa. Em reações químicas vulgares não há variação da massa total. Os átomos não podem ser criados ou destruídos. Balanceamento químico. Muitas vezes identificamos reagentes e produtos, mas temos de balancear a equação química. 1. Olhar para os elementos que aparecem apenas uma vez de cada lado da equação e com igual número de átomos. As fórmulas devem ter o mesmo coeficiente. 2. Olhar para os elementos que aparecem apenas uma vez, mas com diferente número de átomos. Balancear esses elementos. 3. Balancear os elementos que aparecem duas ou mais vezes. Quículo 3KCl mais o 2. 2 quículo 3, 2KCl mais 3 o 2. Dizemos que a equação está acertada. Os coeficientes colocados atrás das fórmulas são designados coeficientes estequiométricos. Balanceamento químico. Balanceamento químico. Balanceamento químico. Estequiometria. Estequiometria. Nome derivado da palavra grega stoicheion, elemento, e metron, medida. É importante para medir concentração de ozônio na atmosfera, ou o rendimento potencial de ouro de uma pepita, por exemplo. Várias medidas em química são possíveis graças à aplicação da estequiometria. Cálculos estequiométricos. Massa de reagente S. Número de mols de reagente. Volume de reagente S. Estequiometria. Massa de produto S. Número de mols de produto. Volume de produto S. O número de afogados 6,02x 1023 22,71 N de gás na CNTP 1 mol de x gramas. 22,71 N de gás nas CNTP 1 mol de partículas. Mol. 1 mol de átomos. 1 mol de moléculas. 1 mol de compostos iônicos. Utilizando mol, massa molecular, soma das massas atômicas dos átomos da fórmula química. MM do H2SU4 igual 2x1,0 do H mais a 32,1 do S mais 4x16,0 do igual 98,1 O. Massa molar, massa em gramas de 1 mol de partículas. MM do H2SU4 igual 98, uma molécula. Molar, 98 gramas. 1 mol igual 6,02x 1023 moléculas. O igual 16 átomo fixando conteúdo 1 átomo igual 16 1 mol de igual 16 gramas. 16 gramas igual 6,02x 1023 átomos. Com 2 fixando conteúdo de moléculas 1 molécula igual 44. Isso igual 12x 1 igual 12. 44. Moléculas. O igual 16x2 igual 32. 1 molécula igual 44. 1 mol de Q2 igual 44 gramas. 44 gramas igual 6,02x 1023 moléculas. 44 gramas igual 22,71 L na CNTP. Aplicando mol. Aplicando mol. 132N2 mais H2NH3. Estequiometria 1 mol de N2, 3 mols de H2. 2. Pessoal, se vocês observarem aqui, né, ele fala, né, de 1, veja que está aqui, ó, 1, 3 e 2.
Esse 1, 3 e 2 representa, na verdade, aqui os nossos números de mols, tá? Que é o que nós chamamos de coeficientes. Por que coeficientes? Porque como a gente viu, né, logo no início, que ele fala que na estequiometria, né, principalmente quando se dá uma reação, é necessário que a gente fale, né, identifique a quantidade de moléculas que vão estar precisas dentro de um contexto e dentro do outro. Ou seja, as substâncias são essenciais para que elas estejam em equilíbrio. Então, esse equilíbrio ela é desenvolvido a partir dos coeficientes. Então, a quantidade, né, que eu vou ter de um determinado elemento lá no reagente tem que ser igual à quantidade que eu tenho lá no produto. Então, vocês vão observar que eu tinha N2, né, no reagente, mas lá no produto eu só tinha N. A fórmula que foi dada é essa aqui, NH3. Então, aqui no produto eu só tenho um átomo de N. Então, a gente observa que o nitrogênio aqui no reagente, ele evaporou, né? Aqui nós tínhamos 2 átomos. No produto só chegou um átomo. Então, o que é que acontece? O nitrogênio ele evaporou. Então, isso fez com que a equação ela ficasse em desequilíbrio, né? Não tivesse na sua normalidade. O mesmo aconteceu com o nosso átomo de hidrogênio. Aqui nós tínhamos H2 e agora ele foi para H3. Então, o que foi que aconteceu? A partir do momento que eu diminuí a quantidade de hidrogênio, de nitrogênio, o nitrogênio fez com que aumentasse a quantidade de hidrogênio. Uma transformação aí, tá? Então, por isso que a equação foi necessária primeiro, antes de qualquer cálculo estequiométrico, a gente poder observar se essas substâncias se encontram na mesma quantidade. Então, o primeiro membro, que é antes da seta, nós vamos chamar de reagente. Pós a seta, chamamos de produto. Então, é necessário a gente observar se esses elementos estão na mesma quantidade. Então, os coeficientes, vocês podem modificar, né? Nós chamamos de método por tentativa. Vocês podem modificar quantas vezes for necessário. Só não pode modificar com um número já existente, né? Por exemplo, se aqui eu já tivesse o 2, né? Não tivesse essa bolinha azul aqui, já tivesse o 2, eu posso tirar ele e botar outro número? Não pode, porque ele já é um número fixo, certo? Então, no caso, qualquer número diferente de 1, você pode adicionar qualquer outro valor, qualquer número. Contanto que o número da frente, multiplicando pelo número aqui de baixo, dê a mesma quantidade entre os elementos, no reagente e no produto. Veja que a gente colocou o 2 aqui, nós equilibramos, porque o 2 vezes 1 deu 2. 1 vezes 2, 2. Veja que agora equilibramos, né? Antes não estava. Quando a gente colocou o 2 aqui, a gente tem 2 vezes 3. Então, foi agora para 6 hidrogênio. Aqui, como a gente só tinha 2, botamos um 3 aqui. Porque 3 vezes 2, aí agora nós temos um total de 6. Ô, gente, conciliação de janeiro, fevereiro e março tem? Oi, Alane. Não, nada não, desculpa. Então, essa quantidade, né, dos coeficientes vão estar atribuída a esse primeiro coeficiente. A partir desse equilíbrio dos coeficientes, aí começa todo o procedimento do cálculo, né? Que é o que nós vamos seguir aí na tabela, que ele vai, então, aí também relacionar outros pontos importantes, que é a questão da CNTP, né? CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Então, é fundamental esse intercâmbio, esse procedimento que vai estar associado entre eles. Vamos continuar. Mols de NH3, 28 gramas, 6 gramas, 34 gramas, 6,02x1023 moléculas, 18,06x1023 moléculas, 12,04x1023 moléculas, 22,71 L da CNTP, 68,13 L da CNTP, 45,42 L da CNTP, 1 volume, 3 volumes, 2 volumes. Problema 0. Se vocês observarem, né, ele fala que essa característica, né, as massas, elas são diretamente proporcionais, porque
Quando você encontrou lá a massa do nitrogênio, né, 28 gramas. Então, de onde surgiu esse 28 gramas? Surgiu da sua massa atômica, né? Que é, lá na tabela periódica, um átomo de nitrogênio tem massa 14. Como nós estamos trabalhando com 2 átomos de nitrogênio, então 14 vezes 2, 28. Então, esse 28 unidades, quando se retratam a formação de quantidades de gramas, né, de quantidade de moléculas, então ele se transforma de 28 unidades para 28 gramas. Tá? E aí ele vai agora depois fazer a correlação em relação ao número de Avogadro. Então, ele pode pegar essas 28 gramas e multiplicar por 6 vezes 10 a 23. Porque um mol, né, corresponde exatamente a 6 vezes 10 a 23. Tá? Então, é só para vocês poderem entender o que ele estava falando lá na tabela anterior. E agora, a relação que ele faz dentro da massa do NH3 produzido a partir das 33,6 gramas de gás de nitrogênio. Tá? Isso associando o contexto que a gente está falando aqui nesse exemplo. Qual a massa de NH3 produzida a partir de 33,6 gramas de N2? N2 mais H2NH3. 1, 3, 2, 28 gramas de N2, 34 gramas de NH3, X de NH3, 33,6 gramas de N2, X igual a 40,8. Isso. Observe o seguinte, né? Então ele faz a relação entre os dois elementos importantes aí no cálculo. Porque lá na questão ele fala de quem? NH3 e ele fala do N2, né? Então ele não fala do hidrogênio. Então, se ele não fala do hidrogênio, eu não vou utilizar valores de hidrogênio, certo? Eu só vou trabalhar com os valores que foram associados à substância. Veja que é a regrinha que a gente viu logo no início. Primeira regra, observar se os coeficientes estão compatíveis, né? Ou seja, se nós temos um equilíbrio entre as substâncias. Segundo ponto, identificar as substâncias em questão. E o terceiro ponto é o cálculo propriamente dito. Então, aí você tem 28 gramas de gás de nitrogênio, né? Lembrando que esse 28 surgiu de lá da massa atômica, né? Do nitrogênio. 14. Então, 14 vezes 2, que são 2 átomos, 28. Essas 28 gramas de nitrogênio estão concentradas em quantos de NH3? Estão concentradas aqui, em 34, certo? Então, você vai pegar a massa do NH3, ou seja, aqui nesse caso é uma massa molecular. Pega a massa do hidrogênio, perdão, do nitrogênio, que é 14, né? E vai somar com a massa do hidrogênio, que é 1. Como nós temos 3 átomos, então, de 1 vezes 3 dá 3. Então, 3 mais 14, nós temos um total de 17. 17 vezes 2 moléculas, deu 34. Então, 28 gramas de nitrogênio estão concentrados em 34 gramas de NH3. Aí a questão diz, quanto de nitrogênio, né? Quantas gramas de NH3, qual é a massa de NH3 concentrada em... Opa! Só um instantezinho aqui que a gente deu um erro aqui. Quanto de massa de NH3 está contida em 33,6 gramas de N2? Eu já tenho uma massa aqui de 28. Então, agora eu vou colocar massa abaixo de massa. 33,6, vou ter quanto de NH3? X. Então, você já montou. A primeira equação aqui em cima são as proporções das substâncias. Da fórmula NH2 contida em NH3. Está aqui. Depois, o que a questão ofereceu? 33,6 vai ter quanto? X. Faz aí o cálculo estequiométrico, né, meio pelos extremos, e aí nós vamos encontrar o valor de X. Resolução da questão. 8 gramas de NH3. Problema 02. Qual o volume de H2 na CNTP consumido na produção de 6 mols de NH3? N2 mais H2NH3. 1, 3,
3, 2, 2, 68,13 L na CNTP. 2 mols de NH3, XL na CNTP. 6 mols de NH3, X igual a 204,39 L. Rendimento das reações. Rendimento das reações. Exercício de rendimento. O rendimento, né, é uma proporção, tá? É uma proporção no qual a gente vai poder determinar a quantidade de um contida na proporção do outro. Então, você tem um rendimento. Quanto está sendo rendido, Ô, né? Kleber, Quanto o está Victor sendo Guilherme pediu para avisar produzido. que ele caiu da live. Certo, Matheus? Tranquilo. Exercício de rendimento. Problema 03. Qual o rendimento da reação, sabendo que foram produzidos 35,7 gramas de NH3 a partir de 42 gramas de H2? N2 mais H2NH3. 1, 3, 2, 2, 28 gramas de N2, 34 gramas de NH3, 42 gramas de H2, X de NH3, X igual 51 gramas de NH3, 100% rende 35,7 gramas, Y% rende Y igual 70%, reagente limitante. O reagente consumido em primeiro lugar numa reação química é designado reagente limitante. Os outros reagentes dizem-se em excesso. Problema 04. Qual a massa de reagente em excesso, sabendo que 8,4 gramas de N2 reagem com 2,5 gramas de H2? N2 mais H2NH3. 1, 3, 2, 28 gramas de N2, 6 gramas de H2, 8,4 gramas, X de H2, X igual a 1,8 gramas de H2, 2,5 a 1,8 igual a 0,7. Problema 04. Qual a massa de reagente em excesso, sabendo que 8,4 gramas de N2 reagem com 2,5 gramas de H2? N2 mais H2NH3. 1, 3, 2, 28 gramas, 6 gramas, X gramas, 2,5 gramas, X igual a 11,6 gramas de N2. Continuação. Qual a massa de reagente em excesso, sabendo que 8,4 gramas de N2 reagem com 2,5 gramas de H2? N2 mais H2NH3. 1, 3, 2, 28 gramas, 6 gramas, 8,4 gramas, X gramas, X igual a 1,8 gramas de H2, 2,5 a 1,8 igual a 0,7. Problema 05. Qual o volume de H2 consumido na produção de 6 litros de NH3? N2 mais H2NH3. 1, 3, 2, 3 L de H2, 2 L de NH3, XL, 6 L de NH3, X igual a 9 L. Bom, então aí a gente consegue, né, observar, né, as proporções de que o cálculo estequiométrico ele vai estar envolvendo, né, diretamente massa, volume, a relação entre massa com volume, número de moléculas, íons, né, ou seja, a gente sempre vai estar atribuído dentro dessas características que vão estar associando um cálculo estequiométrico. Como eu falei, todas as proporções de cálculos contidas na química é um procedimento de um cálculo estequiométrico, né? Vão estar todos envolvendo diretamente
essas características, então, que foram associadas aí na nossa aula, certo? Bom, galera, veja aí.